Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos, antes de iniciar o estudo no caso de Eclesiastes, por que Eclesiastes, né, que nós estamos estudando? Talvez, se Deus quiser, estudar os 12 capítulos. Estamos terminando o capítulo 1, capítulo 2 vai iniciar, mas eu quero que você ouça isso que eu vou dizer agora, antes de nós começarmos então. No texto de capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 12, Jesus entra na sinagoga e é dado a Jesus um livro da Torá, para aquele, na verdade é o Taná, porque a Torá são os 4 primeiros livros, e aí dá um livro dos profetas, no caso Isaías, e está aberto já no livro de Isaías, e Jesus lê aquele texto de Isaías, que é um texto que eu quero compartilhar com você agora, que é o capítulo 61 de Isaías. O que é as boas novas? Né? As boas novas é que o Senhor Jesus veio a este mundo, ele é o Filho de Deus, veio como um homem, para se entregar por nós e perdoar os nossos pecados. A boa notícia é essa, que Jesus veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Para que ele veio? Segundo o texto que ele pega em Lucas 4,18, que é o texto de Isaías 61, assim diz o profeta em relação ao ministério da paz, ao ministério do Messias, de Jesus que viria. Aqui está embutido aquilo que ele veio fazer há 2000 anos atrás e também o que vai acontecer mais para frente, no caso, no segundo advento de Jesus. Então os dois adventos, a primeira vez há 2000 anos atrás e o segundo advento que ele voltará. Por que Jesus veio fazer? Por nós, homens, pecadores, falhos, cheios de defeitos. Um texto bíblico diz que nós somos inimigos de Deus. Que Deus nos amou primeiro, mesmo nós sendo inimigos dele. Ele nos amou. E Jesus então vai anunciar a boa notícia, a boa nova, nesse ministério na terra terrenal aqui de Jesus. Que é para quem? Para aquele que está passando por um momento difícil. Todos nós, na verdade, cada um no seu grau de diferença, estamos hoje passando um momento muito difícil. Então nós temos pessoas que têm as suas famílias, e vamos supor que nós temos pessoas que são solitárias, que não tem ninguém. E nós temos hoje pessoas que estão tristes, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão chorando. Então Jesus vem para falar conosco, e o que ele vem falar é muito mais profundo sobre essa questão até dos nossos sentimentos humanos nesse momento, e no momento realmente do decorrer das nossas vidas. Nós não temos um mar de rosa, como diz o Eclesiastes, ele não vem para a nossa vida um mar de rosa. Não, nós temos problemas. Nós não estamos isentos, nenhum de nós, no mundo inteiro, nem sendo o melhor cristão do mundo, de ter problemas. Problemas de enfermidades, de pegar um vírus, de problema financeiro, de problemas familiares, de doenças, então, qualquer que seja. Então nós temos aqui esse anúncio da boa notícia. Que boa notícia é essa que Jesus veio trazer? Né? O Espírito, ou seja, o ruá, o sopro, é o hálito de Deus, o Espírito de Deus, que é a mesma palavra que nós usamos em Eclesiastes para o vento, pegar o vento com a mão, pegar o ruá com a mão. Esse aqui é o Espírito do Senhor, que os gregos falam que é o pneuma, do Senhor Deus. O Espírito de Deus, no texto de Isaías, que é o texto de Jesus, Jesus fala assim, está sobre mim, está sobre ele, sobre Jesus. Por que o Espírito de Deus está sobre ele? Porque o Senhor ungiu a Jesus. Bom, ungir é você selar, é você marcar. Se dizia muito quando as pessoas tinham o seu negócio antigamente, até hoje nós temos a marca registrada, e ele tinha então um selo, e ele então, com aquele selo, ele marcava, né, fazia a marca, selava a pessoa. E ungir, nós também temos na antiguidade a questão de ungir o doente, ungir com óleo, de passar um óleo na pessoa, de ungir também uma pessoa que teria um cargo, vamos supor um rei, derramava-se então o azeite sobre a cabeça e ungia aquela pessoa. Então Jesus foi ungido por Deus.
né? O Espírito de Deus estava sobre ele, porque o Senhor tinha ungido a Jesus. Para que o Senhor colocou o Espírito de Deus sobre ele e também ungiu o Senhor Jesus? Pelo texto bíblico aqui de Isaías, diz que foi para pregar as boas novas. As boas novas. Qual era a boa nova no primeiro advento? Eu, Jesus, estou aqui. Era boas novas. Que seria o quê? Pregar as boas novas a quem? Aos quebrantados, né? Aos quebrantados, aqueles que estão quebrados, que estão partidos, que estão na questão da angústia, que estão sofrendo, que estão na ansiedade, vivendo esse período tão conturbado na nossa história humana, na nossa história universal. Então o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus, porque Deus o ungiu para pregar as boas novas, né? As boas novas ao quebrantado. Ele também enviou Jesus a pregar, a curar os quebrantados de coração, né? Aqueles que estão fragmentados, os quebrantados de coração. Aqui o texto diz também na questão de cima aqui, nós lemos aqui, os quebrantados, aqui no texto bíblico aqui em grego está, em hebraico está, oprimidos na tradução aqui do meu professor. Os oprimidos, ele enviou então para noticiar os oprimidos. Então Deus vem sabendo o que se passa no nosso coração, porque Deus conhece o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso íntimo, o quanto nós muitas vezes estamos quebrantados, estamos entristecidos, nós somos traídos e muitas coisas que acontecem conosco que nós ficamos dessa maneira, não só fisicamente, mas também interiormente no coração. E além disso que ele veio para boas novas, pregar as boas novas ao quebrantado, curar os quebrantados de coração, ele também veio proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha, os cativos e algemados, muitas vezes nós fazemos, mas eu sou livre, eu não estou preso, eu não estou algemado. Mas não é só isso, não é quem está na penitenciária. Às vezes nós estamos presos em problemas, em situações que nós nos colocamos, em coisas que nós fazemos, e nós somos dominados. Às vezes nós sabemos sobre isso, nós muitas vezes somos dominados, nós estamos então sem liberdade, e ele veio, nós estamos algemados, nós estamos cativos a desejos nossos, a vícios nossos, nós estamos cativos, estamos algemados a essas situações, muitas situações que nós não conseguimos. Uma situação bem comum, que talvez não fosse uma coisa tão terrível, mas nós sabemos que muita gente trabalha, e às vezes trabalha num trabalho que ela não gosta, que ela odeia, mas por necessidade daquilo, ela continua ali para sustentar a sua família. Bom, ela está algemada? Tá, porque ela quer se libertar, mas não pode, porque ela está prisioneira, está cativa àquela situação. Estou usando um exemplo dessa maneira, meio grosso modo, mas aqui nós podemos pensar em coisas mais profundas do coração, coisa mais profunda na nossa mente, nossa psique. E ele então veio libertar, ele veio quebrar as cadeias, ele veio nos dar uma liberdade. O texto de Jesus fala que se conhecemos a verdade vos libertará. Então nós conhecemos, e qual é a verdade? A verdade é que Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter uma libertação de muitas coisas que nos oprime, que nos prende, que nos deixa ainda algemados a diversos pensamentos, diversos sentimentos, coisas dentro de nós. Muitas vezes os sentimentos, nós sentimos algo em relação às pessoas e nós não conseguimos nos livrar daquilo, nos libertar daquilo. Nós estamos algemados. Então você pode ver que essa questão que ele vem é para fazer uma libertação total, um livramento total de tudo aquilo que ainda nos amarra, né, das nossas culpas que nós temos, que carregamos conosco, mesmo sabendo que nós falamos agora há pouco que Deus nos amou, mesmo nós somos sendo inimigos dele, e nós temos muitas culpas ainda que nos levam até em relação a Deus, achar que nós demoramos muito para reconhecê-lo, e culpas que nós temos e carregamos porque nós ofendemos uma outra pessoa, que nós tivemos um gesto, uma palavra, alguma coisa que magoou a pessoa, a gente não sabe, e depois a gente consegue saber disso e continuamos ainda cativos a essa culpa. Um grande problema da humanidade é a culpa, que nós não conseguimos entender
que muitas vezes quando Deus nos libertou em Cristo Jesus, foi de uma vez por todas, e nós ainda continuamos querendo fazer coisas para poder agradar a Deus, coisas que nós entendemos como homens que devemos fazer, e Deus muitas vezes não quer saber disso, Ele não precisa, Ele não quer holocausto, Ele não quer sacrifício nenhum de você, Ele quer apenas que você o reconheça, Ele quer apenas que você o obedeça, somente isso. E nós então continuamos com culpa, porque eu tenho que fazer isso, né? Então eu tenho que fazer certos tipos de programas dentro da igreja, certos tipos de coisas que eu tenho que fazer. Se eu não fizer assim, dessa maneira, como é regrado pela minha instituição eclesiástica, no caso, eu não estou sendo amado por Deus. Não tem nada a ver com isso. Deus não quer nenhum sacrifício, nenhum holocausto de nós. Ele veio para quebrar também essas algemas, essas amarras, que veio quebrar todas essas coisas, que não é isso. Ele não quer te oprimir, Ele não quer te deixar você sair de uma situação para ir uma situação junto com Ele, para Ele te trancafiar. Não. Jesus fala um texto justamente para quem? Para os judeus, para os fariseus, saduceus, os escribas. Ele diz o seguinte: vocês andam o mundo inteiro para fazer um convertido, um prosélito, que é um convertido à religião judaica. E você torna essa pessoa 2 vezes filho do diabo. Por quê? Você coloca um peso sobre ele, coloca algema sobre ele, coloca uma canga sobre ele, é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra. E você está, ao invés de estar levando essa pessoa ao conhecimento de Cristo, que liberta, que quebra as algemas, que desfaz todo o laço das pessoas, você está fechando ele. E nós infelizmente vemos hoje em várias entidades eclesiásticas um mesmo tipo de comportamento dos fariseus, dos saduceus. Mas quem lê a Bíblia, e aqui está o profeta Isaías, quase 900, 800 anos antes de Jesus, já falando sobre isso. Aquilo que Jesus ia ler naquele dia na sinagoga, o texto de 61 de Isaías. Então ele veio para quebrar, não é isso? E que mais? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então nós temos aqui o ano aceitável. Bom, nós tivemos aqui uma situação que Jesus veio no primeiro advento. Então ele veio mostrar para nós sobre esse amor de Deus. Nós, no decorrer desses 2 milênios, nós temos alguns tomado uma atitude de regressar a Deus, de dar a volta, de voltar, que algumas pessoas chamam de conversão, né, que seria a questão da metanoia, a mudança de mente. Eu estou indo para um caminho e eu volto do caminho. O caminho que eu estou voltando, o que é? O caminho para levar a Deus, por meio de Jesus Cristo. E nós temos também um grupo de pessoas nesses 2 milênios também, que não quiseram saber de Deus. Então, Jesus, pelo texto bíblico, ele voltará, o segundo advento. O dia aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. A vinda dele no primeiro advento e a segunda vinda. Mas nessa primeira vinda e nessa segunda vinda, nós temos esse tempo que nós podemos dizer que também é um tempo aceitável, que é o momento de você reconhecer, que você então entender quem é Deus. E você então, você voltar para Ele. Aí é a atitude sua individual, no relacionamento individual com esse Deus. O dia da vingança do nosso Deus. Bom, aqui também nós temos um problema, porque a gente vê tanta maldade no mundo, tantas situações que a gente vê, que a gente não consegue acreditar que hoje, até por causa dos meios midiáticos, principalmente a internet, nós temos as notícias rápidas. As coisas acontecem em outros países, o que levava muito tempo para chegar aqui no Brasil, as notícias, nós somos instantâneo, às vezes até ao vivo. E nós vemos então o que o homem anda fazendo em todo esse tempo de criação que Deus criou esse homem, colocou nessa terra maravilhosa para ele poder cuidar dela. E nós vemos todas essas maldades. Assim, eu creio, como foi feito em Sodoma e Gomorra, como foi feito um pouco antes também no dilúvio, porque diz o texto bíblico em Gênesis que a maldade era muito grande do ser humano. E Deus então teve que agir. Deus é bondade, Deus é amor, não existe em Deus qualquer tipo de diferenças, né? Ou ele é mais amor e ele é mais bondade do que ele é mais justo. Não, ele é na igualdade certinha, são os atributos de Deus, ele é justo, ele é amoroso, ele é bondoso, e aí também vai ter o dia dele, né? Então teremos que todos nós, respondemos diante de Deus. Inclusive diz o texto bíblico que nós, de todas as palavras frívolas que nós falamos,
teremos que responder diante de Deus, né? Então, depois disso, ele veio consolar todos que choram. Às vezes, as lágrimas que nós temos, Jesus fala que todas as lágrimas serão enxugadas, e nós choramos, muitas vezes, a maioria das vezes, por tristeza, às vezes por emoção, às vezes por alegria, e nós choramos. Mas ele vem consolar a todos os que choram, né? Hoje, eu creio, as pessoas não conseguem dimensionar a problemática do que essa questão da morte nesse período em relação ao vírus. Eu fico imaginando essas pessoas morrendo sem o ar, sem conseguir respirar. Tem um texto bíblico dos Salmos que diz que se Deus cortasse o oxigênio da terra, todo ser humano pereceria. E eu fico pensando nisso, a pessoa sem ar e não conseguindo respirar, né? E infelizmente parece-nos que hoje, inclusive quando as pessoas morrem, os seus parentes não podem nem velar. Tem pessoas que já vão direto para o cemitério. E essas pessoas que são os parentes que nós não conseguimos enxergar, porque não aconteceu conosco a situação, são aquelas que estão chorando. E não só pelo Covid-19, mas também por todo tipo de enfermidade que nós temos no mundo, por todas as questões de pobreza, de injustiça acontecendo. Tem pessoas chorando por causa disso. Nós não conseguimos ver, mas Deus vê. Deus conhece a cada um. Deus, diz o texto bíblico, que Deus chama cada estrela por seu nome, imagina. E Ele então conhece a cada um de nós. E Ele sabe quando você está chorando lá sozinha no seu quarto, no seu travesseiro, ou na sua angústia, e você está ali. Então Ele veio para consolar. O Espírito dele, de Deus, estava sobre ele. Deus o ungiu com o Espírito para que ele pudesse estar aqui consolando o nosso choro, o nosso derramar de lágrimas, né? No verso 3 disso: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, uma coroa de alegria, uma coroa em vez da tristeza de cinzas, que vai falar daqui a pouquinho aqui embaixo aqui, uma coroa. Por que a cinza significava? Quando a pessoa estava triste, acontecia alguma desgraça, ele rasgava as suas roupas, ele sentava-se no pó da terra e ele pegava as cinzas e jogava sobre a cabeça em sinal de angústia, de tristeza, né? Então não vai ter cinza. Não é só cinza, não é só desgraça. É isso que o Coelete quer falar para nós depois, que é o Eclesiastes, nós vamos estudar, que parece-nos que a vida está complicada, está muito difícil, está horrível. Mas não é só isso, quando nós temos a nossa vida fundamentada em Deus. Então, tira a cinza da cabeça, não, das roupas rasgadas, então coloca-se a coroa, uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. O óleo nós falamos que era para cura, o óleo era feito para massagem, o óleo era feito para colocar-se na cabeça daquele que seria, no caso, o rei, de uma pessoa de uma autoridade. Em vez de pranto, sem choro. É um óleo, o óleo de alegria. Deus nos fez para que nós pudéssemos sermos alegres. O nosso Deus é um Deus alegre, um Deus festivo. Existem as festas de Yahvé, que na Bíblia, no Antigo Testamento, nos fala de diversas festas que o povo de Israel teria que comemorar, de alegria. Deus é um Deus de alegria, não é um Deus de tristeza, não é um Deus de pranto, de choro direto, não, é de alegria. Pode, então, diz o texto bíblico, a tristeza durar até o amanhecer, mas ela não vai durar até o amanhecer. A alegria vem ao amanhecer, é um novo dia. Quando nós falamos de vida, o texto bíblico no hebraico, ele fala as vidas. Então, cada dia é uma vida. Não é que eu viver minha vida, não, cada dia é uma vida, são as vidas que nós temos, e Deus está, então, querendo que nós sejamos alegres em cada vida que nós temos, ou seja, a cada dia, reconhecer a mão dele, ser grato, e nós caminharmos em alegria, sem ter medo de Deus. Não é esse temor que a Bíblia fala de temor de Deus, não é o medo de Deus, é compreender que Ele está do nosso lado. Jesus veio, a boa notícia é essa. Cada dia que nós temos das nossas vidas, cada vida um dia é para ser alegre, é um óleo que desce sobre nós, o óleo da alegria e não pranto. É verdade que nós vamos chorar, é verdade que nós vamos nos entristecer, é verdade que a gente vai se angustiar também cada dia, mas nós temos uma esperança, uma expectativa, um olhar diferente em relação a isso.
Pode sim, Paulo fala que ele aprendeu a estar bem na necessidade e na abundância também. E é a mesma coisa que nós precisamos entender em Deus. Se nós não temos hoje, se nós não conseguimos obter aquilo que nós queremos hoje, isso não significa que amanhã nós não teremos, mas que nós pudéssemos viver da melhor maneira. Existem pessoas muito pobres que não tem nada, mas ela tem a alegria da presença do Espírito de Deus no coração delas. E isso é inigualável, não existe dinheiro que pode comprar. Nós sabemos que tem pessoas ricas que não têm condições de comer uma comida porque não pode engolir, tem doenças. E tem um pobre que não tem doença nenhuma e ele está feliz. Esse feliz não é ser bobão, ser alegre e achar que a vida é cor-de-rosa. Não, é uma alegria que vem saber. Você vai sentir tristeza, mas vai falar assim, não, mas Deus ele está se revelando, Ele está se mostrando, Ele está cuidando, sem mesmo quando eu não o vejo, quando eu não entender, quando eu não compreender, quando eu não ver, nós precisamos confiar de que Ele está junto de nós, presente. Então, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, trocar. Quando o filho do filho pródigo voltou, ele estava totalmente... Ele virou cuidador de porcos, imagina, ele devia estar com a roupa toda estraçalhada, tudo angustiado, e ele está voltando para a casa do pai. E interessante, queria dizer, ele estava planejando assim, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, me faz um empregado da sua casa, né? Porque ele sabia que os empregados tinham comida para comer, e ele não tinha, ele dividia a comida com os porcos. Quando ele está chegando em casa, que o pai vê, o pai corre para ele, o abraça, e o pai, ele fala, pai, eu pequei. Ele ia continuar o que ele estava pensando, falar, que ele vinha pensando no caminho, está relatado na Bíblia, no Novo Testamento. O pai não deixa ele terminar, que ele queria ser um escravo, um funcionário do pai. O pai pega o filho, manda trazer uma roupa, veste o filho, então com veste de louvor, veste o filho e ele faz uma festa. O filho estava angustiado, não estava mais angustiado, o filho estava feliz porque o pai o recebeu. É engraçado que nessa parábola, o filho que ficou em casa, o filho que não foi embora, que não pegou a herança e gastou a herança toda, ele fica chateado com o pai, magoado, porque o pai recebeu o filho de volta. Então, muitas vezes, nós, quando vemos Deus fazer esse tipo de situação com uma outra pessoa que a gente acha que não é digna, nós ficamos chateados com isso. Cuidado! Cuidado, porque nós não somos Deus para julgar ninguém. Então, o filho fica magoado, o pai fala assim, filho, mas por que você está chateado? Nossa, eu trabalhei com o Senhor, eu sempre te servi, eu sempre estive aqui, mesmo, né, nós temos a questão das igrejas, eu estive na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo ali na igreja, eu orava, eu jejuava, eu ia para o monte, eu pregava, eu ensinava, e o Senhor nunca me deu um cabrito aí, uma ovelhinha para eu poder comer. O pai disse, filho, tudo que é meu é teu. Ele não soube aproveitar. Ele não soube aproveitar essa alegria que Deus deu. Diária, das vidas, dia após dia, ele não soube aproveitar, e o que ele faz? Ele fica rancoroso com o pai, porque o pai trouxe o filho e aceitou o filho. Então, vai trazer uma veste, vai trocar de angústia, vai ser cântico. O texto de Cantar de Salomão diz assim, o tempo de cantar chegou. Você vai passar por um vale de sombra de lágrimas, de terror, de horror, mas o dia de cantar vai chegar na sua vida, né? Porque Deus está ali cuidando de você. Talvez não seja como você queira, mas aquilo que Deus vai dar para você, vai transformar, vai ser 1000 vezes melhor do que o que você gostaria que fosse, né? A fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O carvalho, nós temos aqui mesmo no texto de Isaías, alguns textos que falam sobre o carvalho, árvore frondosa, grossa, à beira do riacho. Suas raízes estão ali, né? Se recebendo água, ele está crescendo, fortificando cada vez mais. É a mesma coisa que o carvalho de justiça. Assim como Deus também é justo, Ele também é justiça. Você vai ser, a fim de se chama carvalho de justiça. Está vendo aquele cara lá? Ele é uma pessoa justa, uma pessoa justificada. Ele é justo, né? Não se esquecendo, como pensa o pessoal, ser santo não é fazer o que faz
dentro da igreja e lá fora ser o capeta, né? Ser santo é ser separado, é saber aprender o que Deus está falando. Viva a sua vida da melhor maneira possível, com alegria, reconhecendo que é Deus que te dá o sol de cada dia, e Ele faz esse sol não sair somente sobre você, não raiar só sobre você, mas também sobre o ímpio, que você acha que ele é injusto, que ele vai para o inferno. Deus faz a chuva cair sobre você e sobre ele, o sol resplandecer sobre você e ele, esse céu azul maravilhoso que nós estamos vendo esses dias aqui, sobre você e também sobre o injusto que você acha. Então, cuidado, né? Deus é justo, Ele é justiça, não você. Mas que vão ver você e falar, esse cara é justo também, ele é justificado. Justificado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Plantado pelo Senhor para a sua glória. Para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Então nós temos esse texto maravilhoso aqui de Isaías 61, cujo texto de Lucas 4, 18, lá Jesus também está falando na sinagoga, e ele fala assim, no finalzinho ele fala assim, isso hoje se cumpriu, ou seja, ele chegou, as boas novas chegaram, a boa notícia, qual é a boa notícia? Deus está no meio dos homens, Jesus veio. Isso é para quem acredita. Para quem acredita eu não posso fazer nada, eu não vou arrebentar sua cabeça e enfiar, cada um tem a sua crença. Mas para aqueles que acreditam, daqueles que necessitam desse Espírito de Deus, né? E é engraçado que o Espírito de Deus estava sobre Jesus, não é isso? Sobre ele, no caso. Jesus, no capítulo 13, 14 e 15 de João, ele fala muito sobre o Espírito Santo. E ele fala um texto engraçado, importante, no capítulo 13, se eu não me engano, no 14, que ele diz assim para os seus discípulos, eu preciso ir. Por que eu preciso ir? Porque senão ele não pode vir. Ele não pode vir. Quem não pode vir? O Espírito. Então Jesus é assunto ao céu. Ele fala para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até receber do alto o poder. E serem revestidos de poder. Mas esse poder não é poder que nós, muitas vezes, os evangélicos acham que é o poder de revelação, o poder de falar em língua. Não é esse poder, não. O poder é proclamar a boa nova. Qual é a boa nova? É essa. Então, o Espírito de Deus foi, e o Espírito de Deus foi enviado. Ele foi enviado para quê? Ele foi enviado para estar em você, para estar sobre mim, e todos aqueles que querem e entendam quem é Jesus, quem é Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, quando você tem o Espírito de Deus, que Ele te revela, por que Jesus fala que Ele teria que vir? Ele teria que vir para poder ensinar a gente quem é Deus e quem é Jesus. E quando então nós entendemos quem é Deus, que é Jesus, por meio do Espírito, o Espírito de Deus está sobre nós. Quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida, e nós não freamos, não bloqueamos, deixamos Ele entrar, Ele vai sentar-se, vai dirigir a nossa vida. Então nós vamos ser agentes, como Jesus foi agente desse Espírito, para que ser proclamador das boas novas. Nós só seremos felizes se o outro também for feliz. Nós nunca seremos felizes completamente se o outro também não pode ser feliz. Porque no fundo, isso vai assustar muita gente lá no final, é que nós somos todos a mesma família. Toda família tem problema, mas toda família também se ama, no meio desses problemas todos. Então, não existe hoje a questão até do preconceito de negros, de imigrantes, de nordestinos, de quem quer que seja africano, de quem quer que seja. Não tem isso, porque somos todos da mesma família. E quando nós temos esse Espírito, Ele nos revela tudo isso, quem é o Pai, que é um. Né? E Jesus fala assim, olha, se vocês estiverem em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E se então nós estivermos em Jesus, nós estamos também com o Pai. Então nós estamos no Espírito. E esse Espírito então nos leva a revelação de nós podermos entender. Então nós vamos voltar daqui mais para frente com o segundo capítulo de Eclesiastes para explicar. Porque no começo nós explicamos o seguinte, que ele está dizendo que a vida não vale a pena, que a vida é tudo vento, é tudo louco, é tudo vazio, tudo ilusão, e que na sabedoria, que nos ciclos da vida, na riqueza, a gente não vai encontrar aquilo que a gente procura. A nossa pergunta, o que é a vida? Né? Nós vamos só compreender o que é a vida quando nós deixarmos Deus, então, Ele entrar. Né? Faz aquele backup no disco, dá o espaço para o disco, e você coloca mais coisas. Então nós temos o espaço, Deus vem com o Espírito Santo nesse espaço que foi aberto, arrancando tudo que é nosso de dentro de nós,
E Ele então vai nos explicar, vai nos mostrar o caminho. Olha só aqui, ó, Deus, Jesus, é isso aqui, ó. E a sua vida só encontra sentido se você olhar para cá, o ministério da paz de Jesus, para o louvor. Sê tu uma bênção, sê tu então esse carvalho plantado para a justiça de Deus, né? Para libertar, para dar alegria. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, essa semana que se inicia, e que o teu coração esteja voltado em alegria e que ele seja liberto de toda angústia, toda tristeza, e que a alegria de Deus possa entrar. Em nome de Jesus.